Galera, mais uma derrota aí do Papão, claro, né? Obviamente que ninguém feliz para acabar com a nossa semana. Ou vamos olhar aqui a história do copo meio cheio, né? Para finalizar a nossa semana. Pronto, foi domingo, finalizou domingo, esquece, vamos começar a pensar segunda-feira como se isso fosse possível. Galera, não se esquece, por favor, logo no começo aqui, dá o like, curte, comenta, isso é muito importante pro canal. O canal tá pegando uns views legais, né? Por conta de vocês aí, a gente tá batendo uma quantidade de visualizações legal. Bem, Novo Horizontino 3, Paysandu 1, ou eu diria assim, 4-0, né? Que foram 3 gols que o Papão deu aí de graça, né? Bora falar rapidamente do jogo, bem rápido, que eu sei que vocês já estão, né, já viram em muito lugar, e depois a gente fala aí sobre a perspectiva e o panorama do Paysandu. Papão começou jogando bem, né? Fez aquilo que um time faz como visitante, né? Protocolar. Ficou ali, ficou muito bem organizado na zaga, saía rápido nas transições do contra-ataque, sobretudo pela esquerda com o Borassi. E foi assim que a gente achou o gol. E até nem gosto dessa palavra achou um gol, porque foi um rebote. Porque não foi aquele bate-rebate que do nada o André Lima chutou. Ao contrário, a gente fez o contra-ataque pela esquerda com o Borassi, a zaga afastou mal e a gente fez o gol. Então não foi um gol achado, ao contrário, foi um gol em que o time se propôs a sair no contra-ataque. Então legal. Depois a gente teve até chance de ampliar, né? Então tu estava assistindo o jogo de sinal, acredito que a gente vai ampliar isso aí. Aí aquela história, né, do torcedor já desesperado. Pô, será que a gente vai fazer 2 e depois vão empatar? Então a gente teve umas 2 chances, pelo menos, uma com o Borassi clara, claríssima, que ele de frente com o goleiro perdeu, né? E aí, infelizmente, em seguida, né, um pouquinho depois, a gente levou o gol. E ali parece, galera, aí isso aí a gente vai começar um pouquinho. Mas quando sai o gol, você já percebe na cara dos jogadores o desânimo. Ou seja, é o cara que não aguenta mais ficar correndo atrás das coisas, né? Fez um gol, aí, pô, lá contra o América fez 2-0, sofreu um empate. É o cara que não aguenta mais, né? Para quem jogou futebol sabe como é que é isso. Você não aguenta mais correr atrás, assim, bate aquele desespero, pô. Será que esses caras vão virar? Dava para estar escrito na testa dos jogadores. Será que esses caras vão virar? Só que aí, né, a nossa zaga disse, bem, não vamos dar esse trabalho pro Novo Horizontino, bora a gente mesmo resolver isso, né? O PK já tinha falhado, né? Mas enfim, é uma falha que, vamos dizer assim, foi um drible, né? Levou um corte seco, se ele consegue também dar o bote, e aí ele conseguiria roubar a bola. Creio que ele não deveria ter dado o bote, só cercava porque tinha mais jogadores do Paysandu na zaga, mas enfim, isso é do jogo, né? Não diria que é uma falha clamorosa, porque pô, o cara tomou uma decisão ali e tomou o corte seco, faz parte. Na hora lá os caras vieram em contra-ataque, foi uma transição rápida deles. Então não diria ali que foi uma falha bizarra. Foi falha normal, todo gol tem que ser uma falha. Assim como no nosso gol, o cara afastou errado e o André Lima teve a sorte, a felicidade de chutar. Eu creio que ele também, né, galera? Claro, a gente como torcedor na hora xinga o jogador, mas a gente tem que ver o jogo como ele é jogado, né? Quem jogou bola e quem não jogou também sabe que não é assim, o cara tava correndo de costas, pô, o cara passou nas costas dele, foi um lance rápido de transição, ele deu o bote ali, assim como ele poderia ter cercado e o cara é mais rápido com ele, poderia ter levado e cruzado, então faz parte. Eu não diria que ali foi uma falha bizarra, eu diria que foi uma ajudinha, né? E aí pronto, quando bateu nisso aí, aí bateu o desânimo, cara. E veio pro segundo tempo, você já viu o time. Quando levou o 2-1, então, aí sim, falha dupla, né? PK e Quintana. E eu digo que esse, e eu mesmo apresentando do Luan Freitas, né? Qual é o grande problema, né? Sobretudo de times da Série B e principalmente dos times de meio de tabela para baixo, que é do Paysandu, né? Que não tem uma qualidade assim absurda para sair jogando. É a história da guardiolização do futebol, né? Ah, não, porque não pode dar chutão, porque você tem que manter a posse de bola, porque se você der a posse de bola para o adversário vai te atacar de novo. Legal, isso é verdade, isso faz muito sentido. Só que isso faz sentido quando você é um Real Madrid, quando você é um Manchester City, quando você é um Flamengo, quando você é um Palmeiras, quando você é um Bahia. Né? Isso aí faz sentido, porque você tem jogadores de qualidade para sair jogando. Então, o que acontece? A gente vê, né, aquela história do vizinho, né? A gente vê a casa, o carro do vizinho e a gente quer imitar, né? Só que não adianta se beber aqui uma água com a garrafa do Papão aqui. Só que não adianta, pessoal, a gente querer imitar o vizinho. A gente não tem qualidade. E isso fica muito claro, tanto no PK, na saída do PK e do Quintana, duplo, né? O PK até, não, os caras cercaram a saída,
Ele tentou deu ali na fogueira pro Quintana, que por sua vez deu. Porra, tanto o PK já tinha que ter afastado, quanto o Quintana. Aí sim, é aquela história, né? Eu tenho uma opinião que o técnico ele não revoluciona o time. Ele só revoluciona se ele for muito à frente e tiver minimamente peças de jogador. O técnico ele toma algumas atitudes do time. Por exemplo, para mim aí é o dedo do técnico. É o técnico dizer, galera, é o seguinte, a gente vai jogar aqui por uma bola, o empate serve, né? A nível de, claro que a gente queria ganhar, mas a nível de tabela serve. Então, não tem essa de sair jogando. Apertou para frente. Só que não, bora sair jogando. A gente não tem qualidade para isso. Olha só, imagina, galera. O Quintana, né, que a gente gosta, porque ele é um espírito aguerrido. Porra, o Quintana, eu acho que sem brincadeira. Eu acho que já deve ser a 7ª ou 8ª falha de saída dele que resultou em gol, tá? Não tô contando nem que não saiu gol. Desde quando ele tá no Paysandu, eu acho que é a 8ª, contando série B de 24 e 25. Acho que deve ser a 8ª, tenho certeza, se quem buscar isso aí. Então, bola pro mato, que joga de campeonato. Depois, o Lan Freitas, então, olha, a gente fez isso contra o Atlético, a gente fez isso, o Brian fez um monte de vezes isso, então, ou seja, aquilo que a gente acha que consegue sair jogando, né? Isso não existe. Então, e isso me desanimou um pouco, né? Vocês sabem que eu sou um torcedor tão. Não é otimista, acho que o torcedor tem que pensar sempre, até porque é a graça do futebol. Pra vocês terem ideia, quando o Bahia fez 2-0 no primeiro tempo, eu disse, cara, como vai acontecer um milagre, a gente vai virar, o Paysandu vai fazer um gol logo no início, depois no finalzinho ele acha 2 gols rápidos e a gente ganha no pênalti. Coisa de torcedor, claro, né? Ah, mas o Bahia não sei o que. Pô, galera, papo de torcedor é isso, é acreditar, né? Jogou contra o Real Madrid, a gente vai acreditar. Só que eu vi o desânimo tão grande, isso que me dá um pouco de tristeza pra frente, né? E aí eu vou dizer por que time de camisa tem diferença. Eu vi na cara dos jogadores que disse, cara, esses caras estão desanimados, a gente a gente não vai. Eu pensei assim, quando levou 1-0, cara, a gente vai perder esse jogo. Então, mesmo eu, né, que sou um torcedor assim, super otimista, né? Cara, a gente vai. E aí isso me bateu a realidade, né? Até ontem eu ainda tava, cara, a gente vai ganhar 2, 3 jogos seguidas e, desculpa, se Deus quiser, ou vai lutar pelo acesso ou vai ficar ali no meio de tabela tranquilo. Ontem não, né? Ontem me realmente bateu ali e disse, cara, agora o nosso campeonato, esse é o nosso título, é se manter na Série B. Esse é o nosso título. Infelizmente, galera, é realidade. A gente é torcedor, já falei para vocês que eu sou um cara super torcedor, mas essa é a realidade. Esse é o nosso campeonato. A partir de ontem está decretado que o campeonato do Paysandu é se manter. Então qual é o nosso título? Passou ali em 16º, passou em 16º, já é o nosso título. Esse é o nosso título desse ano, infelizmente. Bora lá para começar a ver como é que ficou a nossa classificação, né? Espero que a gente não fique. Nem quero começar a fazer essas continhas, né? Eu ainda tenho esperança que, apesar de nosso campeonato se manter na Série B, ainda tenho esperança que a gente engrene para pelo menos não ficar ali muito desesperado, né? Ser um Avaí da vida do ano passado, ou ser até um Paysandu da reta final do ano passado, né? Então, estamos amargando aí a última colocação, porque o Amazonas venceu o Operário de 2-0 e o Atlético perdeu para o Atlético Paranaense e o Criciúma ainda joga hoje, né? De qualquer forma ali, se o Criciúma vencer, ele vai para 9, então o Criciúma passa a ser o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Não, desculpa, se ele vencer, mesmo que ele vença, o primeiro time fora da zona de rebaixamento vai ficar com 7, né? Que vai ser, no caso aqui, o Volta Redonda. Então, claro, sempre tentando trazer aquele papo de torcedor pra gente não... Porque, galera, já falei pra vocês, se for pra gente ficar aqui, não presta, já tá rebaixado. A imprensa já faz isso, né? A imprensa, outros canais que eu respeito, cada um tem sua linha editorial. Então, eu quero aqui que a gente pense e cobre como um torcedor pra gente melhorar. Então, e aí é que entra a questão da camisa. Porque, olha só, já tá muito claro, né? Tá muito claro, né? Deixa eu colocar aqui a tela mais aberta. Já tá muito claro, galera. Que não, vamos lá, vamos voltar aqui. Eu vou mostrar e aí depois eu dou o papo para vocês. Então, percebam o seguinte, a gente estaria, né? Eu não queria começar a fazer essa conta, mas essa já é a nossa realidade. A 3 pontos da galera que tá fora. E eu acho, inclusive, galera, que a briga vai ser isso aqui mesmo, sabia? Eu acho que vai ser do Atlético Goianiense para baixo. O América, pelo que a gente viu com o nosso jogo, que eles acharam 2 gols, eu acho que ele vai brigar esse ano também. O que pode mudar é a janela,
né? Como a América tem um pouquinho mais de bala na agulha, pode ser que mude a janela. Mas da Ferroviária para baixo, quiçá, né? Quem sabe até o Atlético Goianiense, pelo que a gente viu no jogo contra o rival, eles estão lá e estão cá. É um time de meio de tabela que, se reforçar, podem subir, senão vão ficar ali no meio. Mas acho que da Ferroviária para baixo, aqui é a briga. Pelo que já deu para ver com 9 rodadas, eu acho que aqui é que é a briga, né? Então, a gente, se começar com essa conta louca, né, de o nosso campeonato é o do rebaixamento, de lutar contra o rebaixamento, porra, a gente tem 3 pontos, né? 3 pontos, se a gente pegar o último que a gente considera aqui, 11 pontos a Ferroviária tá de Goianiense, né? 7 pontos. Pô, para 30 rodadas ainda, né? 29 rodadas, pô, não é possível. E aí que eu falei para vocês, aí é que entra, galera, o time de camisa, né? A galera do peso, né? Peso de camisa. Por que que eu digo isso? Agora sim eu vou fechar a tela aqui. Falei para vocês que 3 pontos. Porque olha só, um time quando ele tem camisa, já tá muito claro que o Roger ele não quer, né? Ele não quer reforçar o time, né? Pela contratação recente que a gente viu. Pegou um jogador que estava parado há um tempão do Avaí, que não foi bem no Avaí. Então tá muito claro, né? E a gente entende um pouco essa história da responsabilidade fiscal. Tá, legal, é uma opção da diretoria. Só que um time de camisa, e aí é que um time de camisa cresce, porque a torcida não vai se conformar. Vai pressionar, já está pressionando, e vão ser obrigados a dar um jeito, a tirar leite de pedra para reforçar. Reforços de verdade. E eu acho que chegando ali uns 2, pelo menos uns 2 reforços de verdade, deve vir uns 6, né? Mas vai vir ali 2, 3 bagres. Se a gente pegar 2 peças de reforço, claro, galera, a gente não tem como fazer um reforço excepcional, a gente está na Série B, a gente não tem grana, a gente é o lanterna. Qual o reforço excepcional que a gente vai pegar? Então a gente pegando um reforço razoável, a gente consegue sair disso aqui, né? 29 rodadas, a gente tem camisa, a gente tem torcida. E outra coisa do roteiro, né? Eu tava até no grupo lá, no grupo do Bruno News. Inclusive, galera, quem não segue Bruno News, segue aí. Bruno News, inclusive, tá aqui de vez em quando no canal, né? Lá o grupo de WhatsApp dele, no Instagram também. O time de camisa, eu até escrevi lá no roteiro do grupo dele, roteiro perfeito, quase deu, né? Seria empatar ontem, que seria uma realidade, mas perdeu. A gente vence lá, né? Vence na Curuzu, e aí Amazonas e Volta Redonda perdem, e a gente sai. Olha só que roteiro seria legal, né? A gente está agora no desespero, vence na Curuzu, sai da zona do rebaixamento, e aí se cria a mística de que era a Curuzu que estava faltando, eu acredito, agora vai, né? Então, nesse ponto aí, nesse ponto que eu acredito, né, como torcedor, claro, pressionando, vamos pressionar, né, em rede social, claro, sem violência, a torcida acho que pode chegar lá também, as organizadas, e fazendo aquela pressão, obviamente sem violência, né, isso conta sim, a violência ao contrário, ela surte efeito contrário, porque o jogador se sente amedrontado, né, mas acho que cobrar sim, faz parte, eu acho que é isso que vai acontecer, a diretoria não vai aguentar, ela estava segurando até agora, mas não vai aguentar, e se Deus quiser a gente vai reforçar, que vai sair dessa, beleza? Gostou? Curte aí, comenta, compartilha. O canal tá crescendo graças a vocês. Obrigado, tá? Forte abraço e até a próxima. Saudações bicolores.